Muito bom dia. Então chegamos nessa sexta-feira e os mercados conturbados novamente, apesar de terem subido lá fora, Estados Unidos e Europa ontem, enquanto o Brasil desmoronou. Hoje o que a gente vê é Europa caindo forte e Estados Unidos também. Ações do Deutsche Bank caindo 9%. Eu fiz um vídeo antes de ontem explicando sobre o AP1, sobre o aumento do custo de captação dos bancos por conta do risco e que, como parece que o mercado dá um respiro achando que qualquer intervenção bancária, qualquer intervenção por parte dos bancos centrais, isso pode solucionar o problema. Na minha opinião, o problema é muito mais embaixo. Ele começou há mais de 10 anos atrás, depois da crise de 2008, 2009 e da crise de 2011 na Europa, e isso faz com que o mercado parece que comece a entender muito mais profundo que uma intervenção dos bancos centrais pode não resolver o problema. Mencionamos também, inclusive, o Deutsche Bank, e hoje ele cai 9% com esse aumento do risco bancário, levando o mundo todo a cair. Novamente, depois de ontem o Brasil cair quase 3%, mesmo quando o mundo subiu, aqui o que a gente deve ter também é hoje uma abertura já contratando uma queda, com dólar valorizando e curva de juros futuro também abrindo, ou seja, também subindo, aumentando o risco Brasil. Enquanto isso, a irresponsabilidade do presidente Lula continua, chamando o presidente do Banco Central de esse cidadão, que não tem o menor sentido ter um juros a 13,75, que não cabe a ele, que o pessoal do Banco Central, esse cidadão, o presidente Roberto Campos Neto, vai pagar e a história vai mostrar. Lula, a história já mostrou muita coisa sua. Presta um pouquinho de atenção e tenha no mínimo respeito por pessoas que têm um conhecimento infinitamente maior do que você. A taxa de juros não dá para derrubar na canetada se a responsabilidade fiscal do Brasil for demonstrada, se um país gasta mais do que ele arrecada, ou a moeda desvaloriza, ou o juros futuro, que é negociado livremente no mercado, sobe, encarecendo qualquer tipo de crédito, ou ninguém mais empresta o dinheiro para o Brasil. Então a coisa é muito mais profunda e o senhor presidente Lula, que não anunciou o arcabouço fiscal que deveria ser anunciado essa semana e jogou para depois da sua viagem à China, acompanhado dos irmãos Batista da JBS, que o BNDES continua com posição importante lá dentro como acionista, segue adiando a responsabilidade fiscal, que no meu entender esse anúncio tampouco será responsável como nada que você fez ao longo da sua vida. Então é um recado aqui, sim, direto, mas é um recado com números, dados e fatos econômicos. O Brasil não conseguirá derrubar a sua taxa de juros de forma estrutural se não houver um quadro de responsabilidade fiscal, e não é por 6 meses nem por um ano, é por um período longo de tempo, mostrando credibilidade e respeito com a diminuição do endividamento. Pensa se uma família na pessoa física consegue diminuir o quadro de risco se ele não tiver um quadro responsável dentro da casa dele financeiro. Ninguém vai emprestar para essa família. Um país é exatamente igual. Enquanto isso, ele ficar despejando esse ódio nas suas palavras e ainda mais rindo de senadores que sofreram ameaças de morte ou de sequestro, do que quer que seja, realmente o Brasil se torna e continua essa selva. E infelizmente isso está vindo lá de cima do maior quadro do governo possível.